Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre várias atividades de terremoto que têm acontecido em vários países do mundo num período máximo de 30 dias. Nem dá 30 dias. As pessoas estão ouvindo, aconteceu um vulcão em tal lugar, deu um terremoto em tal lugar, mas elas não estão percebendo que isso está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. E que isto está se intensificando. E não conectam isto, talvez, com a inversão do campo magnético, até porque muitos acham que isso é apenas uma teoria aí que surgiu na internet e não sabem que até mesmo a tal da ciência dita oficial admite a possibilidade de inversão de campo magnético, como nós falaremos aqui também, ao final dizendo que isto foi previsto há muito tempo, que aconteceria novamente, e conectaremos isto a um fato que já aconteceu há milhares de anos atrás. Bom, então dito isto, vamos adiante. A primeira matéria que eu quero trazer para vocês, para provar o que eu estou falando, é da erupção do vulcão nas Ilhas Canárias, que está se intensificando. E mais 3 cidades, então, acabaram sendo evacuadas. As pessoas estão fugindo do local com medo das consequências. Nuvens já estão se estendendo por quilômetros, 4 quilômetros pelo menos. Vocês veem aqui as pequenas casinhas aqui embaixo, para ter uma noção do tamanho, né? Isso aqui, cada pontinho desse é uma casinha ou um pequeno quarteirão. Aqui nós vemos quadros de lavouras e aí vocês veem o tamanho da nuvem de fuligem, de fumaça que está se levantando, né? Então as autoridades da ilha de La Palma, na Espanha, ordenaram na sexta-feira, então isso aqui é uma matéria bem recente, aqui de setembro, ordenaram a evacuação das cidades de Tahuya, Tacande de Abajo e da parte da Tacande de Arriba, devido às erupções do vulcão. Bem, então a primeira matéria que nós estamos trazendo é essa. Eu imagino até que a maioria de vocês, se não todos, já tenham ouvido falar a respeito. Outra matéria é a respeito de um terremoto que acaba de atingir uma ilha na Grécia, a ilha de Creta. Isso aqui é recentíssimo, 27 de setembro. Segundo o Serviço Sismológico Mediterrâneo Europeu, o tremor de magnitude 6, então é uma magnitude já elevada, teve epicentro a sudeste da cidade de Heraklion, na ilha grega de Creta. O terremoto aconteceu por volta das 9 horas. Interessante o horário aqui. Um terremoto de magnitude 6 atingiu a Grécia na madrugada desta segunda-feira. Bom, não nos interessa muito nós discutirmos cada terremoto. Eu quero ir um pouquinho mais rápido, citando os vários aqui, para depois nós falarmos do assunto principal do vídeo. O outro aqui, um terremoto de magnitude 6.4 sacode várias regiões da Argentina, aqui do nosso lado, né? Sismo com epicentro na província de San Juan deixa pelo menos 3 feridos, além de causar apagões e danos em moradias, comércios e rodovias. Isto aqui é um pouquinho mais tarde, isso aqui é de janeiro de 2021, um pouquinho mais tempo, mas só para mostrar para vocês que isso aqui aconteceu aqui do ladinho, né? Inclusive ele cita outros lugares aqui onde aconteceu também, no Chile, Mendoza, enfim, vários outros lugares. E aí eu cito aqui uma matéria da CNN, onde fala da inversão dos polos magnéticos da Terra, que segundo eles pode ter causado a extinção do Neandertal. Eles falam de Neandertal, mas nós, lá na comunidade fechada, para quem ingressou, vai acabar chegando nisso, nós vamos falar do Squatterman e do que aconteceu durante o período do Squatterman, que foi o período da inversão de polo magnético. Então aqui eles admitem, nessa matéria da ciência dita oficial, que realmente aconteceu. Eles, na minha opinião, distorcem a questão de datas, mas enfim, que admitem que, vez ou outra, acontecem essas inversões e acabam acarretando na extinção de espécies. E aí eles falam aqui do que eles dizem ser o homem de Neandertal, tendo sido extinto na época. Bom, aqui só para citar que isso aqui de fato existe, tá, pessoal? Por favor, não pensem que a inversão de polo magnético é a teoria da conspiração. A outra matéria é uma matéria que fala dos 104 feridos no terremoto do sul do Peru. Então, o número de feridos pelo terremoto que atingiu o sul do Peru, nas regiões de Arequipa, Araieixo e afinal, não sei de onde tudo,
então teria acontecido lá e causado muitas baixas, digamos assim. Outro, forte terremoto atinge o centro do México. Esse aqui nós tratamos no canal também, não sei agora se foi nesse ou no outro canal que nós temos. Ao menos uma pessoa acabou indo a óbito e houve danos a edifícios em Acapulco, matéria recente aqui de setembro ainda. Um forte terremoto de magnitude 7 atingiu a cidade do México e regiões vizinhas. Vamos adiante. Outro, terremoto atinge Nicarágua, tremor aconteceu a 40 km de profundidade, não há alerta de tsunami, porque até isso há o problema. As pessoas futuramente que estão no litoral podem acabar tendo problemas, porque se os terremotos, aliás, começarem a agitar o mundo todo, obviamente que vão atingir os oceanos também. Tanto é que houve aí um alerta falso de tsunami, as pessoas se apavoraram, algumas, mas não é algo totalmente descartável não, pessoal. Isso aqui é uma matéria de 22 de setembro, bem recente, um terremoto atingindo a Nicarágua em maiores profundidades. Nesse terremoto do México, que nós citamos anteriormente, vocês viram até aquelas luzes que apareceram por conta da inversão ali, por conta do que se chama de efeito da aurora boreal. Outra matéria aqui, terremoto de 6 graus de magnitude atinge sudeste da Austrália. Então lá do outro lado do mundo também, a matéria bem recente, 21 de setembro, o abalo sísmico foi sentido em Melbourne, segunda maior cidade do país. O epicentro do sismo foi registrado a 10 km de profundidade. E aí nós vemos a destruição aqui, paredes caindo, tijolos espalhados aí pelas ruas, Então isso que era apenas de magnitude 6 e a 10 km de profundidade. Imagine quando isso começar a acontecer mais na superfície. O abalo sísmico pôde ser sentido a 200 km do epicentro, em Melbourne, segunda maior cidade da Austrália. Relatos também apontam tremores em Adelaide e Sydney, a 800 km e 900 km de Mansfield, respectivamente. Então a Austrália está realmente aí passando por problemas muito sérios, como se já não bastasse a opressão toda que eles estão sentindo do governo, ainda isso. Nós estamos mesmo nos encaminhando aí para tempos terríveis. Outra matéria aqui, terremoto de magnitude 5.7 atinge o sul de Manila, capital das Filipinas. O epicentro do terremoto foi na província ocidental de Mindoro. O impacto foi sentido em Manila. Matéria também recentíssima, aqui, 26 de setembro. Então, falando aí do terremoto que atingiu o sul da capital das Filipinas, em Manila. E veja só, esse terremoto foi de uma profundidade de 74 quilômetros, então é muito abaixo do nível da superfície, e mesmo assim as pessoas sentem o terremoto, causam estragos, rachaduras em prédios, desculpe, às vezes caem paredes, como vocês viram na matéria anterior, e isso que é a nível muito alto, em profundidades muito altas ou baixas, expressão melhor. E a próxima matéria é um terremoto registrado em Atalaia do Norte, para não dizer que nós não estamos citando o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso aqui é bem recente, provavelmente a maioria de vocês não ficou sabendo, porque ele aconteceu em uma área pouco povoada na Amazônia, em Manaus. Um tremor de 4,8 graus, não é tão alto em relação aos demais, foi registrado em Atalaia do Norte, a 1.137 quilômetros de Manaus, na noite de quarta-feira, informou a rede sismográfica brasileira. Isso aqui é setembro, bem recente. Segundo o geofísico Marcos Ferreira, a profundidade do tremor foi calculada em cerca de 15 quilômetros, o que é relativamente raso. Apesar disso, há poucos relatos de pessoas que sentiram o evento. Até porque, pessoal, essa região, além de ser pouco povoada, as casas, elas geralmente são de um piso só, no máximo 2, e muitas delas ainda de madeira, então é mais difícil as pessoas perceberem. É um tremor. Agora, quando são prédios, os prédios podem trincar, porque não são preparados para esse tipo de coisa. Então, resumidamente, nós estamos vendo isso se intensificar. Nós vimos aí que isso está acontecendo em todos os cantos do mundo. Nós temos aqui Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico. Nós temos a Grécia, ao sul da Europa. Nós temos aqui, onde mais? A Argentina, aqui do nosso lado. Falamos aí sobre a inversão do campo magnético, aqui no Peru, nosso vizinho, México.
norte da América, né? Nicarágua, onde mais? Austrália, enfim, todos os cantos aqui, não é só na nossa região, Austrália, Filipinas, e aí também até dentro do nosso território. Agora, isso me chama atenção, me faz lembrar, e para isso tudo que eu quis direcionar, há uma profecia que diz assim, ó, que no final, né, quando nós começarmos a ouvir de guerras e rumores de guerra, e é só o que se ouve ultimamente, né, a gente não tem que se assustar porque isso iria acontecer. Então nós veríamos nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, já está começando a encarecer o alimento em muito lugar, o flagelo, né, que veio antes disso aqui, e aí agora terremotos em vários lugares, né, que estão acontecendo. E pelo jeito, pessoal, isso aqui muitas vezes as pessoas vão dizer, ah, mas isso sempre existiu. Sim, realmente sempre existiu terremoto e terremotos em vários lugares. Mas aparentemente as coisas estão se intensificando em número de ocorrências e em escala, quer dizer, no sentido de uma escala Richter mais elevada, né? Cada vez os terremotos estão mais fortes e agora até colocando as pessoas no litoral com medo de tsunamis. Isso nos traz, por fim, ao Squatterman, que foi o momento onde já existiu uma inversão do campo magnético no passado, e aí nós vemos a imagem que se formou, né, no passado. Isso aqui eles conseguem reproduzir em laboratório, tá, pessoal? Então teria se formado uma imagem parecida com isso aqui. Então, isso aqui são registros em petróglifos do mundo inteiro. Nós vemos aqui no Arizona, na Armênia, na Guiana, no Novo México, na Espanha. Isso aqui tudo, o Squatterman sendo registrado em pedra por nossos antepassados. Aqui Tucson, Arizona, parece, os Estados Árabes Unidos, está um pouco pequeno aqui, Venezuela, mas enfim, se você for estudar o tema, e nós tratamos dele com alguns detalhes, inclusive na comunidade fechada, você vai encontrar esses petróglifos parecidos com esse aqui, registrando o Squatterman em todas as regiões do mundo, nos 4 cantos da Terra, por todo o canto. Armênia, Guiana, Novo México, Espanha, China, Tirol, Valcamônica, enfim, todos os cantos. Isso aqui é o povo de Dogon, usava o Squatterman na cabeça. Por quê? Porque quando apareceu o Squatterman, também começam as lendas dos deuses que teriam descido do céu. Porque o Squatterman, ele forma exatamente aquilo que seria, segundo a teoria, né, dos... Meu Deus, como é que é? De Einstein e tal, dos buracos de minhoca, tá, pessoal? Então começam essas lendas, que eu não vou me adentrar em muitos detalhes aqui. E aí quem quiser pode pesquisar, ou então buscar lá com a gente na comunidade fechada, onde a gente detalha isso e muito mais. Bom, pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Eu espero que vocês estejam atentos para os tempos que nós estamos vivendo. E no mais, muita coisa eu não posso dizer. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.